Bom dia, gente. Hoje, nossa aula, nós iremos falar sobre os regimes totalitários do século XIX, fascismo, nazismo e franquismo. O que a gente vai aprender nessa aula de hoje? Esses regimes, eles vão começar da Primeira Guerra Mundial e o que vai acontecer? Vai caminhar para a Segunda Guerra Mundial. Então, o que é o nazismo? O que é o fascismo? O que é o franquismo? Que também faz parte desses regimes, que o franquismo já acontece na Espanha. Mas nós vamos aqui partes por partes, beleza? Então, vamos lá. O nazismo, gente. O nazismo, todo mundo sabe que começa com o Hitler na Alemanha. E o que o Hitler faz? Hitler ele começa como líder de um grupo. Nós estamos falando do período pós-Primeira Guerra Mundial, fascismo, nazismo e franquismo. São modelos de governos diferentes que iniciaram as suas atividades após a Primeira Guerra Mundial. E esses três pontos de governo que eu acabei de falar, eles têm algumas coisas em comuns. E eles dão respostas à Primeira Guerra Mundial, principalmente o nazismo na Alemanha. A Alemanha saiu destruída da Primeira Guerra, a Alemanha saiu totalmente sem comentários. Nós já estudamos na Primeira Guerra, vocês viram o que aconteceu, a Inglaterra saiu devastada. Então, o que acontece nesse conceito, nesse conflito aí? O que é comum e o que a gente sabe é que esses três modelos que a gente vai falar são regimes totalitários. Já falei para vocês. Totalitarismo é total, é totalitário. Eles vão implantar esses regimes e vão fazer a ideologia, eles vão criar a ideologia na cabeça da população. Entendeu? É um modelo de uma ditadura. E modelos de ultranacionalista. Eles pegam essas pessoas para levar o nacionalismo a uma extrema, né? O patriotismo muito além do que é lutar pelo país. Eles criam uma coisa na cabeça da pessoa que fica sendo uma fixação, vamos dizer assim. Eles fixam isso. E o nazismo, ele perseguia todos que não eram alemão, tinha que ser ariano. E o fascismo na Itália também isso, e o franquismo na Espanha também. Então, os três são totalitários. É isso que vocês têm que entender. Tem governos como ditadores onipresentes. O que une esses três modelos são esses pontos que eu falei. Então, vamos começar falando um por um. Vamos falar do fascismo na Itália, com o Mussolini. Ele pode ser considerado a base dos outros modelos. Por quê? Porque eles vão, a partir do fascismo, eles vão começar a criar os outros. O Benito Mussolini, o que seria? O que o Mussolini criou na Itália? Vamos lá. A Itália, ela estava do lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, lembra disso? Depois ela virou a casaca. Aí no segundo ano ela passou a perna na Inglaterra. A Itália era um país de formação, ela não tinha a unificação dela ainda, ela não tinha identidade dela nacional. E a Inglaterra ofereceu, se eles favoreciam alguns territórios para a Itália. Isso não aconteceu. E foi pior, porque a Inglaterra, ela ainda começou a dominar economicamente a Itália. Então, imagina naquele momento a Itália, o que ela vivia.
italianos se sentiam desconfortáveis com isso. Eles foram enganados pela Alemanha. Ela prometeu uma guerra, uma coisa e ela não cumpriu. Aí surgiu o fascismo. A palavra fascismo vem de fácil ou feixe. Foi formado na Itália em 1919 o fácil de combate. Ou também a portuguesagem ou feixe de combate. Pode ser essas duas coisas. Essa legislação vai pregar qualquer outra coisa da política para expulsar os ingleses que estão vivendo na Inglaterra, na Itália, perdão. Porque eles não vão aceitar estabelecer uma ordem na Itália. Eles vão tentar estabelecer uma ordem. A Itália não vai ser mais enganada. Ela vai ter a sua própria identidade nacional. O ultranacionalismo entrando aí, gente. Eles atacam os outros em pós da sua nação. Então, isso, primeiramente, vocês têm que começar a pensar. E o Benito Mussolini cria isso. Ele cria o feixe de combate, o fascismo, o seu grupo, para habilitar esses camisas negras. Esse grupo era camisas negras. Eles começaram a andar pelas ruas da Itália, estabelecer os padrões morais que eles pregaram, a questão da tradicional família cristã, entre outras coisas. E eles faz isso muito por causa da violência. E o fascismo, ele fica muito fixado por causa através da força. O fascismo, ele não tem muita argumentação. Ele prega mais a força. As pessoas seguem o fascismo porque elas seguem o que eles pregam, não porque elas aceitam. Através da força. E esse movimento na Itália foi crescendo. E em 1922, era tão grande que o rei da Itália, vivendo a monarquia parlamentar, ele convidou o Mussolini a trabalhar como chefe de governo da Itália, em 1922. Então, a ascensão do Mussolini é um marco na história. É quando o fascismo ele chega literalmente ao poder. Mas o Mussolini não parou por aí, não. Ele derrubou o rei da Itália e passou a governar sozinho. Aí, galera, a Itália tornou-se uma ditadura militar através da força. Esse momento que o Mussolini chega ao poder se chama Marcha sobre Roma. Por quê? Porque o Mussolini se mostrou que era forte e derrubou até o rei do poder. E ele tentou acabar com todos para ele chegar no poder. Então, esse momento italiano para o Mussolini foi o auge dele. Por isso que isso é importante para a gente entender a Segunda Guerra Mundial. E nessa época, gente, a Igreja Católica se localizava em Roma. O papado, a Igreja Católica, estava lá em Roma. Então, a sede principal no Vaticano. E o que o Mussolini faz? Ele convence a Igreja Católica a ficar quieta sobre o que ele está fazendo. Tornando o quê? Tornando o Vaticano independente dele. É isso que ele vai fazer. Ele vai fazer o Vaticano, a Igreja Católica, depender dele. Então, a Igreja vai se calar, ela não vai mais ter poder, e literalmente, quem vai ter o poder aí é o Mussolini. Mas muito fiéis na época aderiram isso, por quê? Por causa do medo, por causa dessa repressão que era o fascismo. E ele influencia outros países, principalmente os países que estão em condições parecidas com a Itália, que é a Alemanha e a Espanha também. Entendeu? Então é isso que vocês têm que entender. Vai vir o fascismo, o nazismo e o franquismo, que é na Espanha, nazismo na Europa, na Alemanha, me perdoa, e o fascismo na Itália. Entenderam, galera? Então vamos lá.
A Alemanha está aparecendo com... Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, o que acontece com ela? Após o Tratado de Versalhes, ela se sentiu super, hiper, mega humilhada. Ela acabou. Literalmente, ela ficou acabada. E nesse meio, a Alemanha ela se torna uma república depois da Primeira Guerra Mundial. Ela se torna uma república que durou aí 19 aí até a chegada do nazismo, definitivamente. Em 1933, então de 1919 a 1933, ela fica nesse período de república. E aí ela tem uma diversidade popular e política. Uma república parlamentarista após a Primeira Guerra Mundial. E aí tem partidos sociais democráticos, partidos socialistas, partidos dos trabalhadores, e entre eles o Partido Nazista. Ao todo, ele se chamava Partido Nacional dos Trabalhadores da Alemanha. Mas não é socialismo, viu, gente? Não tem nada a ver com isso. Era só o que eles queriam implantar na época. E esse partido nazista, que nós vamos chamar, vai começar a crescer. Por quê? O Hitler vai aparecer, o Adolf Hitler vai se inspirar no Mussolini, a Alemanha vai começar a desenvolver essa democracia e o partido nazismo vai entrar na Alemanha, que está passando por uma crise e está se reconstruindo. E a ideia do partido nazista é realmente o quê? É criticar esse povo aí que critica todo esse conceito do nazismo. Tipo a Itália. Vamos poder dizer que estão ligados aí. E aí elas começaram a passar a ganhar o quê? As eleições. E o partido nazista começou a ganhar força dentro do parlamento. A Alemanha começou a crescer também financeiramente. E o partido nazista começou a chegar ao poder através dos votos. Diferente do fascismo na Itália. Aconteceu a marcha sobre Roma. E o Mussolini tomou o poder. O nazismo na Alemanha, não. Ele foi por eleições. Eleições. E o Hitler, gente, o que a gente tem que lembrar? O Hitler, ele foi criado, ele tinha uma ideologia, a gente não sabe, como eu falei outro dia para vocês, a gente não sabe o porquê esse ódio que ele tinha dos judeus. A história, na verdade, tendo vários documentários, mas a história não fala realmente o que pegava aí entre eles e os judeus. Há relatos que a mãe dele era judia, há relatos, eu já assisti vários documentários, mas todos têm hipóteses desse ódio pelos judeus, mas ninguém tem uma concretização. Não, o Hitler odiava os judeus por causa disso, eles não têm uma coisa fixa para falar. E outra coisa muito importante que vai acontecer, galerinha, o Hitler ele tem lábia. O Hitler ele fala bem sobre o povo. Então ele vai nesses tipo comícios de antigamente, né, nas eleições, ele reúne o povo em praça pública lá na Alemanha e ele faz aqueles discursos, ele faz aquelas coisas e ele tem um poder, galera, de ideologia, de penetrar, a palavra dele penetrar na cabeça das pessoas e as pessoas começar a seguir literalmente o que ele fala. Vocês entenderam? Então, ele vai criar esse antissemitismo, que é esse ódio pelos judeus, e ele vai fazer uma lavagem cerebral na cabeça dos alemães, a aderir isso também, e ele vai comendo pelas beiradas, vamos dizer assim, até que ele chega ao poder. Ele vai ganhando força no parlamento,
Ele vai ganhando força até que chega uma hora que ele chega ao poder. Literalmente, ele chega no topo. Então, o que acontece? E o nazismo é um grande inimigo da democracia. Por quê? Porque tanto o fascismo quanto o nazismo, eles são ditaduras. Então pensa comigo, uma democracia é você falar o que você pensa. Hoje nós vivemos numa democracia. Aquela época, o fascismo e o nazismo, eles criaram uma ditadura. Então, de democracia, todo mundo não podia se calar. Ninguém podia falar, na verdade, se estava bom ou não. Então, é o que eu falei para vocês. O Mussolini agiu de um jeito na Itália, que ele conseguiu chegar ao poder. O rei convidou ele para ajudar o rei, e depois ele, tipo, passou uma rasteira no rei, comandou a Igreja Católica, e o Hitler, a mesma coisa na Alemanha, de maneira diferente. O Hitler já foi no parlamento, já foi por eleições, e foi subindo, 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 e com o discurso que ele tinha. Põe na cabeça de vocês, o Hitler era um hiper mega ditador. Ele tinha muito poder de influenciar o povo, a mente do povo. Porque não era só judeus também, gente. Era eslavos, era um monte, os ciganos. O que acontece? Eles só querem a eugenia deles. Vocês aprenderam isso acho que foi depois da Revolução Industrial, o nosso primeiro conteúdo que nós estudamos o imperialismo na África. Vocês lembram da eugenia? Que eles foram lá na África e na Ásia falarem que eles iam lá para aqueles povos fazer o quê? Falar que aqueles povos eram incultos, eles foram lá, impuseram a cultura deles. Então, na verdade, aquela época a Alemanha fez a mesma coisa. A Alemanha não queria outra raça no país dela a não ser ela. Então, os judeus, os eslavos, os ciganos, todos esses povos que habitavam a Alemanha, não foi só os judeus que sofreu. Lógico que os judeus sofreu uma pressão maior. Por quê, professora? Por quê? Porque, galerinha, os judeus, eles eram um grupo que eles prosperavam demais, eles eram donos de bancos, eles eram, vamos dizer assim, eles eram bem-sucedidos. E isso também na Alemanha foi o ó. Então, assim, eles não aceitavam isso. Para eles, eles não engoliam o fato dos judeus serem melhor que eles. Eles não aceitaram, eles não aceitavam isso. Então, por isso que eles não vão aceitar. Então, quem não tiver identidade alemã estão prejudicando o crescimento do país. Então, o Hitler começa a ter a lei, colocar a lei sobre isso. Eles começam a formar campos de concentração, eles chamam os judeus para chamar esses judeus a viver no campo de concentração, enganando esses povos que não eram alemães. E começou a investir em escola, gente. O que eles começaram a fazer? As escolas, desde os pequenininhos, eles começaram a implantar essa ideologia da eugenia, não da miscigenação. Alemão tinha que casar com alemão e acabou. Não podia ter contato com outra etnia. Então, o Hitler, ele vai implantar na Inglaterra vamos dizer assim, vocês sabem, da EMEI, desde dos pequenininhos que vão na escola, desde os 5 aninhos, ele vai implantar na Alemanha inteira essa ideologia da eugenia.
Alemães só casam com alemães, vamos dizer assim para vocês entenderem, ficar uma coisa mais básica aí para a gente facilitar o aprendizado da gente. Então, o Hitler, ele já entra com poder, ele vai ganhando as eleições, quando ele está ao topo, ele cria isso nas escolas, ele implanta essa lei, ele obriga os professores, a escola, a criar essa massificação, como que eu posso dizer para vocês? Essa ideologia na cabeça dessas crianças. Então, essas crianças, eles vão crescerem com essa ideologia na cabeça, odiando outros povos e só os alemães, no caso, prestariam para o Hitler. O resto é resto. E vai tentar mostrar para os estudantes que o nazismo é a melhor forma para ele se viver. Eles vão fazer isso, gente, através de cinemas, através do teatro. Eles vão implantar tudo que vocês imaginarem, panfletos, vão distribuir nas ruas. Aquela coisa do nazismo. E aquela corrente que odeia para tipo assim, tem aquele ranço, vamos dizer assim, na linguagem atual que vocês falam aí, hoje em dia, a linguagem de vocês, adolescentes, o ranço que eles tinham pelos judeus. Então, assim, vai ser uma coisa muito intensa, vai ser uma coisa, infelizmente, trágica, que vocês depois já sabem que vai ter o Holocausto, que eu já comentei agora de pouco. E, gente, o Hitler vai ser aquela pessoa que vai perseguir tudo. E o Hitler, ele vai cada vez mais crescer. Ele vai crescer. Ele vai ser o quê para a Alemanha? Um salvador. Ele vai ser o mártir da Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha estava acabada, estava detonada depois da Primeira Guerra Mundial, saiu de lá arrasada com o Tratado de Versalhes. Então, Hitler, ele vai começando a entrar no parlamento da Inglaterra, perdão, gente, a Alemanha. Ele vai começar a entrar nisso até ele chegar no poder. E já vou repetir novamente para vocês. Ele tem um poder na fala dele. Ele tem uma lábia para dominar a mente humana naquela época. Então, o Hitler, ele era um grande ditador. Ele vivia em praça pública com os seus discursos e os povos, ele fazia uma lavagem cerebral na cabeça dos alemães. Então, essa é uma característica importante do nazismo. Ele também tem uma parte do que ele tem a força e tem a ideologia, a lavagem cerebral que eu acabei de falar para vocês, que é muito forte. Isso que vai ter a força. Então, o nazismo, ele se origina do fascismo de Mussolini, mas ele se torna de outro jeito, porque o Hitler, ele faz diferente de Mussolini. Mas os dois estão no poder. Mas o Hitler faz muito mais propaganda nazista do que o Mussolini no fascismo na Itália. Então, esse ideal nazista se torna uma pátria para o Hitler, se torna uma fixação. O Hitler é fixado para acabar com os judeus. Ele cria uma fixação na cabeça dele muito grande, fazendo o quê? Tornando os povos também a irem na ideia dele. Então, esse fascismo, esse nazismo tem esses motivos, teve o revanchismo aí, a crítica ao processo democrático de outros países,
principalmente como as humilhações das primeiras guerras, da Primeira Guerra Mundiais, como eu já falei para vocês, e esses regimes totalitários até franquismo, perdão, na Espanha, gente, que vai ter a Guerra Civil Espanhola, que é um pouquinho posterior aí ao nazismo. Chegou ao poder em 1939, teve uma guerra civil. É só um pouquinho diferente da Itália e da Alemanha. A Espanha tinha acabado de se tornar um país de república, então foi formado na Espanha, anos 20, anos 30, a Frente Popular, que era formado por pessoas que tinham como principal ideal os principais pensamentos da Rússia, o socialismo, o anarquismo. Então, o que acontece? Aí vai acontecer o seguinte: tem países, tem grupos que vai ser contra isso. Os Países Bascos, no caso, vai ser contra isso. Eles não vão ser a favor do que a Alemanha está, do que a Espanha está querendo fazer. A Espanha, ela quer o quê? Ela quer se inspirar na Rússia, Karl Marx, socialismo, sociedade igualitária, o governo distribui para todo mundo, ninguém é diferente de ninguém, todo mundo é igual a todo mundo. E aí acontece o quê, galera? Vamos lá. Vai acontecer a chamada Frente Popular, a oposição à frente desses grupos, que vai ter a Frente Nacional, que era formado por exército espanhol, um forte um forte um forte general chamado Francisco Franco, que ele se inspirou também na no fascismo e no nazismo. Ele se espelhou no Mussolini e no Hitler, tá, galerinha? Então, assim, às vezes se eu parar aí, vocês não ligam não, porque é muita informação. Eu tô tentando fazer os regimes totalitários, que é o nazismo, o fascismo. Eu comecei com o fascismo com Mussolini na Itália, depois o Hitler na Alemanha e agora na Espanha. Tá bom? Então, assim, vamos por partes. Vocês não podem esquecer que o Mussolini, ele ele começou na Itália com a guerra nas ruas. E bom dia, gente. Hoje, nossa aula, nós iremos falar sobre os regimes totalitários do século XIX. Fascismo, nazismo e franquismo. O que a gente vai aprender nessa aula de hoje? Esses regimes, eles vão começar da Primeira Guerra Mundial e o que vai acontecer? Vai caminhar para a Segunda Guerra Mundial. Então, o que é o nazismo? O que é o fascismo? O que é o franquismo? Que também faz parte desses regimes, que o franquismo já acontece na Espanha. Mas nós vamos aqui partes por partes. Beleza? Então, vamos lá. O nazismo, gente. O nazismo, todo mundo sabe que começa com o Hitler na Alemanha. O que o Hitler faz? Hitler ele começa como líder de um grupo. Nós estamos falando do período pós-Primeira Guerra Mundial, fascismo, nazismo e franquismo. São modelos de governos diferentes que iniciaram as suas
atividades após a Primeira Guerra Mundial. E esses 3 pontos de governo que eu acabei de falar, eles têm algumas coisas em comuns. E eles dão respostas à Primeira Guerra Mundial, principalmente o nazismo na Alemanha. A Alemanha saiu destruída da Primeira Guerra, a Alemanha saiu totalmente sem comentários. Nós já estudamos na Primeira Guerra, vocês viram o que aconteceu, a Inglaterra saiu devastada. Então, o que acontece nesse conceito, nesse conflito aí? O que é comum e o que a gente sabe é que esses 3 modelos que a gente vai falar são regimes totalitários. Já falei para vocês. Totalitarismo é total, é totalitário. Eles vão implantar esses regimes e vão fazer a ideologia, eles vão criar a ideologia na cabeça da população, entendeu? É um modelo de uma ditadura e modelos de ultranacionalista. Eles pegam essas pessoas para levar o nacionalismo a uma extrema, né? O patriotismo muito além do que é lutar pelo país. Eles criam uma coisa na cabeça da pessoa que fica sendo uma fixação, vamos dizer assim. Eles fixam isso. E o nazismo, ele perseguia todos que não eram alemão, tinha que ser ariano. E o fascismo na Itália também isso, e o franquismo na Espanha também. Então, os 3 são totalitários. É isso que vocês têm que entender. Tem governos como ditadores onipresentes. O que une esses 3 modelos são esses pontos que eu falei. Então, vamos começar falando um por um. Vamos falar do fascismo na Itália, com o Mussolini. Ele pode ser considerado a base dos outros modelos. Por quê? Porque eles vão, a partir do fascismo, eles vão começar a criar os outros. O Benito Mussolini, o que seria? O que o Mussolini criou na Itália? Vamos lá. A Itália, ela estava do lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, lembra disso? Depois ela virou a casaca. Aí no segundo ano ela passou a perna na Inglaterra. A Itália era um país de formação, ela não tinha a unificação dela ainda, ela não tinha identidade dela nacional. E a Inglaterra ofereceu, se eles favoreciam alguns territórios para a Itália. Isso não aconteceu. E foi pior, porque a Inglaterra, ela ainda começou a dominar economicamente a Itália. Então, imagina naquele momento a Itália, o que ela vivia. E os italianos se sentiam desconfortáveis com isso. Eles foram enganados pela Alemanha. Ela prometeu uma guerra, uma coisa, e ela não cumpriu. Aí surgiu o fascismo. A palavra fascismo vem de fácil, ou feixe. Foi formado na Itália, em 1919, um fácil de combate. Ou também a portuguesagem, ou feixe de combate. Pode ser essas 2 coisas. Essa legislação vai pregar qualquer outra coisa da política, para expulsar os ingleses que estão vivendo na Inglaterra, na Itália, perdão. Porque eles não vão aceitar estabelecer uma ordem na Itália. Eles vão tentar estabelecer uma ordem. A Itália não vai ser mais enganada. Ela vai ter a sua própria identidade nacional. O ultranacionalismo entrando aí, gente. Eles atacam os outros em pós da sua nação. Então, isso, primeiramente, vocês têm que começar a pensar. E o Benito Mussolini cria isso. Ele cria o feixe de combate, o fascismo, o seu grupo, para habilitar esses camisas negras. Esse grupo era camisas negras.
Eles começaram a andar pelas ruas da Itália, estabelecer os padrões morais que eles pregaram, a questão da tradicional família cristã, entre outras coisas. E eles faz isso muito por causa da violência. E o fascismo, ele fica muito fixado por causa através da força. O fascismo ele não tem muita argumentação. Ele prega mais a força. As pessoas seguem o fascismo porque elas seguem o que eles pregam, não porque elas aceitam. Através da força. E esse movimento na Itália foi crescendo, e em 1922 era tão grande que o rei da Itália, vivendo a monarquia parlamentar, ele convidou o Mussolini a trabalhar como chefe de governo da Itália, em 1922. Então, a ascensão do Mussolini é um marco na história. É quando o fascismo ele chega literalmente ao poder. Mas o Mussolini não parou por aí, não. Ele derrubou o rei da Itália e passou a governar sozinho. Aí, galera, a Itália tornou-se uma ditadura militar através da força. Esse momento que o Mussolini chega ao poder se chama Marcha sobre Roma. Por quê? Porque o Mussolini se mostrou que era forte e derrubou até o rei do poder. E ele tentou acabar com todos para ele chegar no poder. Então, esse momento italiano para o Mussolini foi o auge dele. Por isso que isso é importante para a gente entender a Segunda Guerra Mundial. E nessa época, gente, a Igreja Católica se localizava em Roma. O papado, a Igreja Católica, estava lá em Roma. Então, a sede principal no Vaticano. E o que o Mussolini faz? Ele convence a Igreja Católica a ficar quieta sobre o que ele está fazendo. Tornando o quê? Tornando o Vaticano independente dele. É isso que ele vai fazer. Ele vai fazer o Vaticano, a Igreja Católica, depender dele. Então, a Igreja vai se calar, ela não vai mais ter poder, e literalmente quem vai ter o poder aí é o Mussolini. Mas muito fiéis na época aderiram isso, por quê? Por causa do medo, por causa dessa repressão que era o fascismo. E ele influencia outros países, principalmente os países que estão em condições parecidas com a Itália, que é a Alemanha e a Espanha também. Entendeu? Então é isso que vocês têm que entender. Vai vir o fascismo, o nazismo e o franquismo, que é na Espanha, nazismo na Europa, na Alemanha, me perdoa, e o fascismo na Itália. Entenderam, galera? Então vamos lá. A Alemanha está aparecendo com. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, o que acontece com ela? Após o Tratado de Versalhes, ela se sentiu super, hiper, mega humilhada. Ela acabou. Literalmente, ela ficou acabada. E nesse meio, a Alemanha ela se torna uma república depois da Primeira Guerra Mundial. Ela se torna uma república que durou aí 19 aí até a chegada do nazismo, definitivamente. Em 1933, então de 1919 a 1933, ela fica nesse período de república. E aí ela tem uma diversidade popular e política. Uma república parlamentarista após a Primeira Guerra Mundial. E aí tem partidos sociais democráticos, partidos socialistas, partidos dos trabalhadores, e entre eles o Partido Nazista. Ao todo, ele se chamava Partido Nacional dos Trabalhadores da Alemanha. Mas não é socialismo, viu, gente? Não tem nada a ver com isso. Era só o que eles queriam implantar na época.
E esse partido nazista, que nós vamos chamar, vai começar a crescer. Por quê? O Hitler vai aparecer, o Adolf Hitler vai se inspirar no Mussolini, a Alemanha vai começar a desenvolver essa democracia e o partido nazismo vai entrar na Alemanha, que está passando por uma crise e está se reconstruindo. E a ideia do partido nazista é realmente o quê? É criticar esse povo aí que critica todo esse conceito do nazismo. Tipo a Itália. Vamos poder dizer que estão ligados aí. E aí elas começaram a passar a ganhar o quê? As eleições. E o Partido Nazista começou a ganhar força dentro do parlamento. A Alemanha começou a crescer também financeiramente. E o Partido Nazista começou a chegar ao poder através dos votos. Diferente do fascismo na Itália. Aconteceu a marcha sobre Roma e o Mussolini tomou o poder. O nazismo na Alemanha não, ele foi por eleições. Eleições. E o Hitler, gente, o que a gente tem que lembrar? O Hitler, ele foi criado, ele tinha uma ideologia. A gente não sabe, como eu falei outro dia para vocês, a gente não sabe o porquê esse ódio que ele tinha dos judeus. A história, na verdade, tendo vários documentários, mas a história não fala realmente o que pegava aí entre eles e os judeus. Há relatos que a mãe dele era judia, há relatos, eu já assisti vários documentários, mas todos têm hipóteses desse ódio pelos judeus, mas ninguém tem uma concretização. Não, o Hitler odiava os judeus por causa disso, eles não têm uma coisa fixa para falar. E outra coisa muito importante que vai acontecer, galerinha, o Hitler ele tem lábia. O Hitler ele fala bem sobre o povo. Então ele vai nesses tipo comícios de antigamente, né, nas eleições, ele reúne o povo em praça pública lá na Alemanha e ele faz aqueles discursos, ele faz aquelas coisas e ele tem um poder, galera, de ideologia, de penetrar, a palavra dele penetrar na cabeça das pessoas e as pessoas começar a seguir literalmente o que ele fala. Vocês entenderam? Então, ele vai criar esse antissemitismo, que é esse ódio pelos judeus, e ele vai fazer uma lavagem cerebral na cabeça dos alemães, a aderir isso também, e ele vai comendo pelas beiradas, vamos dizer assim, até que ele chega ao poder. Ele vai ganhando força no parlamento, ele vai ganhando força, até que chega uma hora que ele chega ao poder, literalmente ele chega no topo. Então, o que acontece? E o nazismo é um grande inimigo da democracia. Por quê? Porque tanto o fascismo quanto o nazismo, eles são ditaduras. Então, pensa comigo, uma democracia é você falar o que você pensa. Hoje nós vivemos numa democracia. Aquela época, o fascismo e o nazismo, eles criaram uma ditadura. Então, de democracia, todo mundo não podia se calar. Ninguém podia falar, na verdade, se estava bom ou não. Então, é o que eu falei para vocês. O Mussolini agiu de um jeito na Itália, que ele conseguiu chegar ao poder. O rei convidou ele para ajudar o rei, e depois ele, passou uma rasteira no rei, comandou a Igreja Católica, e o Hitler, a mesma coisa na Alemanha, de maneira diferente.
O Hitler já foi no parlamento, já foi por eleições e foi subindo, 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 e com o discurso que ele tinha. Põe na cabeça de vocês, o Hitler era um hiper mega ditador. Ele tinha muito poder de influenciar o povo, a mente do povo. Porque não era só judeus também, gente. Era eslavos, era um monte, os ciganos. O que que acontece? Eles só querem a eugenia deles. Vocês aprenderam isso no... Acho que foi depois da Revolução Industrial, o nosso primeiro conteúdo que nós estudamos o imperialismo na África. Vocês lembram da eugenia? Que eles foram lá na África e na Ásia falarem que eles iam lá para aqueles povos fazer o quê? Falar que aqueles povos eram incultos, eles foram lá, impuseram a cultura deles. Então, na verdade, aquela época a Alemanha fez a mesma coisa. A Alemanha não queria outra raça no país dela a não ser ela. Então, os judeus, os eslavos, os ciganos, todos esses povos que habitavam a Alemanha, não foi só os judeus que sofreu. Lógico que os judeus sofreu uma pressão maior. Por quê, professora? Por quê? Porque, galerinha, os judeus, eles eram um grupo que eles prosperavam demais, eles eram donos de bancos, eles eram, vamos dizer assim, eles eram bem-sucedidos. E isso também na Alemanha foi o ó. Então, assim, eles não aceitavam isso. Para eles, eles não engoliam o fato dos judeus serem melhor que eles. Eles não aceitaram, eles não aceitavam isso. Então, por isso que eles não vão aceitar. Então, quem não tiver identidade alemã estão prejudicando o crescimento do país. Então, o Hitler começa a ter a lei, colocar a lei sobre isso. Eles começam a formar campos de concentração, eles chamam os judeus para chamar esses judeus a viver no campo de concentração, enganando esses povos que não eram alemães. E começou a investir em escolas, gente. O que eles começaram a fazer? As escolas, desde os pequenininhos, eles começaram a implantar essa ideologia da eugenia, não da miscigenação. Alemão tinha que casar com alemão e acabou. Não podia ter contato com outra etnia. Então, o Hitler, ele vai implantar na Inglaterra vamos dizer assim, vocês sabem, da EMEI, desde dos pequenininhos que vão na escola, desde os 5 aninhos, ele vai implantar na Alemanha inteira essa ideologia da eugenia. Alemães só casam com alemães, vamos dizer assim para vocês entenderem, ficar uma coisa mais básica aí para a gente facilitar o aprendizado da gente. Então, o Hitler, ele já entra com poder, ele vai ganhando as eleições, quando ele está ao topo, ele cria isso nas escolas, ele implanta essa lei, ele obriga os professores, a escola, a criar essa massificação, como que eu posso dizer para vocês? Essa ideologia na cabeça dessas crianças. Então, essas crianças, eles vão crescerem com essa ideologia na cabeça, odiando outros povos e só os alemães, no caso, prestariam para o Hitler. O resto é resto. E vai tentar mostrar para os estudantes que o nazismo é a melhor forma
para ele se viver. Eles vão fazer isso, gente, através de cinemas, através do teatro. Eles vão implantar tudo que vocês imaginarem, panfletos, vão distribuir nas ruas. Aquela coisa do nazismo e aquela corrente que odeia para tipo assim, tem aquele ranço, vamos dizer assim, na linguagem atual que vocês falam aí, hoje em dia, a linguagem de vocês, adolescentes, o ranço que eles tinham pelos judeus. Então, assim, vai ser uma coisa muito intensa, vai ser uma coisa, infelizmente, trágica, que vocês depois já sabem que vai ter o Holocausto, que eu já comentei agora de pouco. E, gente, o Hitler vai ser aquela pessoa que vai perseguir tudo. E o Hitler, ele vai cada vez mais crescer. Ele vai crescer. Ele vai ser o quê para a Alemanha? Um salvador. Ele vai ser o mártir da Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha estava acabada, estava detonada depois da Primeira Guerra Mundial, saiu de lá arrasada com o Tratado de Versalhes. Então, Hitler, ele vai começando a entrar no parlamento da Inglaterra, perdão, gente, a Alemanha. Ele vai começar a entrar nisso até ele chegar no poder. E já vou repetir novamente para vocês. Ele tem um poder na fala dele. Ele tem uma lábia para dominar a mente humana naquela época. Então, o Hitler, ele era um grande ditador. Ele vivia em praça pública com os seus discursos e os povos, ele fazia uma lavagem cerebral na cabeça dos alemães. Então, essa é uma característica importante do nazismo. Ele também tem uma parte do que ele tem a força e tem a ideologia, a lavagem cerebral que eu acabei de falar para vocês, que é muito forte. Isso que vai ter a força. Então, o nazismo, ele se origina do fascismo de Mussolini, mas ele se torna de outro jeito, porque o Hitler, ele faz diferente de Mussolini. Mas os dois estão no poder. Mas o Hitler faz muito mais propaganda nazista do que o Mussolini no fascismo na Itália. Então, esse ideal nazista se torna uma pátria para o Hitler, se torna uma fixação. O Hitler é fixado para acabar com os judeus. Ele cria uma fixação na cabeça dele muito grande, fazendo o quê? Tornando os povos também a irem na ideia dele. Então, esse fascismo, esse nazismo tem esses motivos. Teve o revanchismo aí, a crítica ao processo democrático de outros países, principalmente como as humilhações da Primeira Guerra Mundiais, como eu já falei para vocês, e esses regimes totalitários até franquismo, perdão, na Espanha, gente, que vai ter a Guerra Civil Espanhola, que é um pouquinho posterior aí ao nazismo. Chegou ao poder em 1939, teve uma guerra civil. É só um pouquinho diferente da Itália e da Alemanha. A Espanha tinha acabado de se tornar um país de república, então foi formado na Espanha, anos 20, anos 30, a Frente Popular, que era formado por pessoas que tinham como principal ideal os principais pensamentos da Rússia, o socialismo, o anarquismo. Então, o que acontece? Aí vai acontecer o seguinte: tem
Tem grupos que vai ser contra isso. Os Países Bascos, no caso, vai ser contra isso. Eles não vão a ser a favor do que a Alemanha está, do que a Espanha está querendo fazer. A Espanha, ela quer o quê? Ela quer se inspirar na Rússia, Karl Marx, socialismo, sociedade igualitária, o governo distribui para todo mundo, ninguém é diferente de ninguém, todo mundo é igual a todo mundo. E aí acontece o quê, galera? Vamos lá. Vai acontecer a chamada Frente Popular, a oposição à frente desses grupos, que vai ter a Frente Nacional, que era formado por exército espanhol, um forte, um forte, um forte general chamado Francisco Franco, que ele se inspirou também na no fascismo e no nazismo. Ele se espelhou no Mussolini e no Hitler, tá, galerinha? Então, assim, às vezes se eu parar aí, vocês não ligam não, porque é muita informação. Eu tô tentando fazer os regimes totalitários, que é o nazismo, o fascismo. Eu comecei com o fascismo com Mussolini na Itália, depois o Hitler na Alemanha e agora na Espanha. Tá bom? Então, assim, vamos por partes. Vocês não podem esquecer que o Mussolini, ele foi, ele começou na Itália com a guerra nas ruas e